Muito boa noite a todos, a todas e o Murilo aqui, que está aqui com a gente já, aos que vão nos ver depois pela gravação, né? Hoje eu vou compartilhar agora mesmo, mas eu gostaria de primeiro deixar a Maria tampou aqui o rosto dela, mas tudo bem. Eu quero primeiro na gravação mostrar quem está aqui, né? E aí agora então eu vou compartilhar para a gente começar a falar sobre a gente está, Maria Marlene está entrando. A gente está no livro 5, né? Ser Consciente. O livro que eu tirei essa lição, a primeira edição dele é de 93, portanto é de todos que tem, né? E eu tirei da 16ª edição, tá? De 2014. Bom, o capítulo 5, Problemas Humanos, esse é o último item desse capítulo. O item é padrões de comportamento. 2 pontinhos, mudanças. Então, a gente vai saber o que a Joana vai trazer sobre padrões de comportamento e depois sobre as mudanças, tá? E aí, como está falando de mudanças, eu resolvi inovar a forma de apresentação. Então, eu vou mostrar primeiro uma imagem do texto que eu vou passar das frases do livro dela, tá? Então, vocês vendo a imagem, vocês podem começar. Qual que é o meu objetivo com isso? Tá? Meu objetivo é que a gente comece a olhar as imagens, né? Aqui tanto da aula, mas qualquer lugar, olhar as imagens e saber o que essa imagem vai trazer ou representa para nós. Tá? Então, voltando aqui, nós estamos falando de problemas humanos, né? E tem padrões de comportamento e vamos falar de mudança. Então, a primeira imagem é essa, né? Várias carinhas, né? Então, o que a Jona começa falando? O comportamento desvela ao exterior a realidade íntima do ser humano. Mas, né, nem sempre, porém, tal manifestação se reveste de autenticidade, pois que muitos fatores contribuem para mascarar-se o que se é, numa demonstração apenas do que se aparenta ser. Tá? Então, ao mesmo tempo que ela diz que o comportamento da gente revela ao exterior, né, a realidade íntima do ser humano, mas ela depois diz assim, ó, mas muitos fatores contribuem para mascarar o que a gente é, né? E aí, então, a gente pode demonstrar para o outro o que a gente aparenta ser, né? Então, aqui, se a gente pegar a teoria do Jung, a gente vai entender as questões da persona, tá? Então, a gente utiliza das personas, que são as máscaras, né? Para quê? Para que a gente utiliza das personas? A gente utiliza para a gente poder ser aceito no meio onde a gente está, tá? Tá, e agora já parou aqui. Espera aí que eu vou ter que finalizar, voltar aqui, que ela ficou parada. Aí, uma próxima imagem, tá? Mais ou menos vocês vão olhando para ver o que a gente vai falar, tá? São 2 imagens, ok? Aí a Joana continua. A psicologia transacional procura desvelar os enigmas do comportamento. Então, vocês vão perceber que a Joana vai falar sobre padrões de comportamento baseado na fonte da transacional, tá? Utilizando-se da comunicação interpessoal para liberar o indivíduo de conflitos e pressões. De acordo com a maturidade ou não do ser psicológico, a comunicação padece dificuldades que somente poderão ser sanadas quando existir um propósito firme para o êxito. Então, aqui, ela vai já na abertura, ela vai citar a transacional, um dos objetos de estudo dessa abordagem, né? Que a gente vai ver logo ali que não tem esse nome, psicologia transacional, é a Jona que usa, né?
mas ele um dos objetos de estudos é a comunicação, o comportamento, né? Então, ela está dizendo que, de acordo com a nossa maturidade ou não, né, a nossa comunicação pode ser uma comunicação eficaz ou conflituosa para nós, né? E para quem a gente está se comunicando. É mais ou menos isso que ela está falando. Aí vem uma outra imagem. Aí vocês vão reparando aí, né? Observando, para ver o que é que essa imagem vai dizer aqui. Há uma tendência natural para o disfarce do ego, quando prevalece o impulso dominante para a convivência, a experiência social, o diálogo. A ausência de tais imperativos contribui para o desequilíbrio emocional e, por consequência, para os estados psicopatológicos que se multiplicam avassaladores. Então, aqui ela tá dizendo que há, sim, em nós, né, uma tendência natural para que a gente disfarce nós mesmos, né, que é o ego que nos mostra, né, o ego quando a gente está em vigília, ela está falando desse momento, né. Então, e aqui o que a gente faz? É aquilo que eu já falei, a gente utiliza das personas, né? Então, prevalece um impulso dominante, tá? Para a convivência, a experiência social e o diálogo. Prevalece. Mas aí a gente vai ver em que termos isso contribui ou não para nós, né? Então, a ausência de tais imperativos contribui para o desequilíbrio emocional, né? Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de interação, né? De relacionamento mesmo, né? Com as pessoas, e o tal da comunicação é um item que gera sofrimento para as pessoas, tá? E não são poucas, né? Eu que faço a triagem pela BRAP, praticamente, eu posso falar para vocês que mais de 80% das pessoas, quando a gente fala do relacionamento com as pessoas em geral, as pessoas marcam que é um problema delas, tá? Então, o que a Jona traz aqui é muito importante e é do nosso dia a dia. Aí, vocês vão olhar aqui. Aqui vai falar do Eric Berne e do Jairo Dutra, e o filme Análise Transacional. Então, aqui a gente vai entrar um pouco, aqui eu saio um pouco da Joana, tá? E vou, então, citar aqui o dicionário de psicologia para saber o que é o AT, né? Análise transacional. Então, é uma teoria, então, portanto, é uma teoria da personalidade e forma de psicoterapia dinâmica de grupo ou individual, focalizando-se, né, interações características que revelam estados do ego e os jogos que as pessoas jogam em situações sociais. Foi desenvolvida na década de 1950 pelo psicólogo canadense Eric Berne. Nasceu em 1910 e faleceu em 1970. Então, o que são os jogos que eles estão falando ali? Uma manobra recorrente e frequentemente enganosa adotada por um indivíduo em seus negócios com os outros. Tá? Esse aí é só um exemplo, né, de jogos. Claro que tem muitos outros, tá? Então, vocês percebem que a Joana usa a palavra psicologia transacional, tá? E aqui na nossa psicologia, o nome que vem é análise transacional, ok? Então, agora nós vamos falar de estados de ego, né? E eu trouxe, então, essas duas imagens, tá? O ego como lagarta, né? E o self como borboleta. Somos aquilo que não podemos mudar em nós mesmos. Self é centro, ego é periferia. Estar no self é transcendente de tempo e espaço. Isso aqui não é da Joana, tá, gente? Estar no self é transcendente de tempo e espaço. É ter consciência da própria consciência, tá? Quando fala somos, é mais duradouro do que estamos, né? Segundo o que é aquela outra psicologia, que eu já me ajuda aí, a transpessoal, né? A transpessoal diz exatamente isso. No estado de ego, nós estamos. No estado de self, nós somos, tá?
E aí, então, a partir daqui, eu vou pegar conteúdo da AT. Bom, eu vou tomar uma aguinha aqui, que eu estou com a minha gargantinha nada boa hoje. Então, lembra que a Dilma, na aula passada, ela falou do PAC? Então, estado de ego pai, que é o P, estado de ego adulto, que é o A, e estado de ego criança, que é o C, tá? O ego é constituído de tudo que introjetamos. Eu achei muito interessante isso aqui também, tá? Não é ainda da Joana, tá? Perda de limite de fronteira. São introjeções para análise transacional, tá? Então, assim, perda de limite de fronteira. Eu estou lembrando agora, até a Olga está fazendo formação em Gestalt, né? A Gestalt tem muito um exemplo do porco-espinho, né? Do porco-espinho, como se a gente fosse porco-espinho na nossa comunicação. A gente, com limite de fronteira, a gente vai juntar ponta de espinho com ponta de espinho. Se a gente perde o limite, ou nosso, ou a gente, a outra pessoa não nos dá limite, o que acontece? A gente passa esse limite e vai no couro do outro porquinho. Tá? Então, ela diz, aqui diz assim, perda de limite de fronteira são introjeções para análise transacional. A análise síntese transacional, segundo o Crema, desculpa, gente. Quer que leia, Edna? Para você, bebe uma aguinha, que sua garganta ficou seca de você falar. Aí a tosse vem. Pode ser óbvio. Quer que leia? Análise transacional, segundo Roberto Crema, é a quinta força na psicologia. E ele conclui que é uma terapia da inteireza, porque integra todos os modelos teóricos da linha humanista. Isso segundo Roberto Crema. O Roberto Crema, atualmente, ele é o reitor da Unipaz, Universidade da Paz, tá? Vou ter que tirar aqui porque ela parou. Pode ler para mim, Olga, por favor? Os estados de ego. A personalidade, ela pode ser representada por 3 estados de ego. A parental, chamada pai, né, que é a normativa, né, que é aquela que veio de todo o aprendizado, de toda a introjeção adulta que nós tivemos, normativa dos pais, professores, pessoas importantes. A criança, que é o estado em que as introjeções são relacionadas a todas as emoções que ficaram próximas ali do nosso estágio criança, e o adulto. Trazemos em nós a criança e as figuras de autoridade parental.
são reproduções do passado. Há dois tipos de pai, o parental, né? Chamado parental. O nutritivo e o controlador. E há, no caso do estado de ego adulto, o presente pragmático, que o ideal é que haja uma presença desse estado de ego adulto, né? Que precisa ser o executivo-chefe da personalidade, ou seja, o ego adulto é aquele, vamos dizer assim, nós transitamos entre os três estados, isso nos mais variados, nas mais variadas situações, mas o que é mais, vamos dizer assim, mais fortalecedor da nossa personalidade é que a gente esteja transacionando, né, nos relacionando com as pessoas com o nosso ego, preferentemente com o nosso ego adulto, né? Isso mesmo. Vamos continuando, então. Hidratou aí? Pode Volta. ler, por favor, Olga. Estado de ego. Ninguém cresce impunemente. Para a pessoa crescer, ela precisa se rebelar com as autoridades internas que estão vinculadas às condutas obsoletas. Então, o que ele está falando aí? Ele está falando daquele estado lá do parental e da criança, né? Então, assim, eu coloquei essa imagem aqui, ó, dessa moça, né? E que ele fala, ninguém cresce impunemente, né? Para a pessoa crescer, ela precisa se rebelar com as autoridades internas que estão vinculadas a condutas obsoletas. Pode falar, Olga, desculpa. Essa frase, ela é porque o pai normativo, ele tende a introjetar muitas normas essas que às vezes se tornam obsoletas. E o pai normativo, ele gera uma relação, uma comunicação com a outra pessoa, que esses estados de ego, eles demandam da outra pessoa uma resposta equivalente. Então, normalmente, a criança, ela pode ser uma criança passiva ou pode ser uma criança adaptada ou uma criança rebelde. No adulto, a gente começa a entender que nem tudo que foi introjetado é ok, está vigente, e que do pai, do normativo, e nem tudo que é criança se manifesta ou como rebelde ou como adaptada, também está ok. Então, de qualquer forma, a gente sente uma quebra naquilo que a gente internalizou, introjetou, segundo a AT, né? Isso, vamos para frente. Então, agora aqui essa figura, ó, feridas emocionais não cuidadas se transformam em cicatrizes mal curadas, tá? Pode ler, Olga, que eu acho que eu não vou conseguir ler mesmo. Estados de ego. Qual a nossa ferida incurável? A ferida sagrada. São coisas que não podemos mudar. Exemplo, cor da pele, cor dos olhos, etc. Só aceitando podemos curar. Nossa tarefa é mudar o script. Esse script, ele é algo que a gente coloca como se fosse um roteiro de vida que, segundo a análise transacional, até
ele é formado até os 7, 8 anos de idade, em que a gente faz algumas, como se fosse um roteiro de vida mesmo, inclusive com mandatos, inclusive com algumas determinações. Ah, eu vou ter 2 filhos, vou casar tarde, vou ter uma profissão que eu tenha muita ocupação, essas coisas assim. E a tarefa, a grande tarefa é a gente revisitar esse script e romper, inclusive, com alguns mandatos que a gente introjetou, né? Tipo, eu nunca vou conseguir ser plenamente feliz, né? Ok, vamos para frente, Olga, porque nós temos bastante coisa aqui. Aí tá, olha a imagem aqui, dessa aqui. O que vocês entendem, colocam, vão aí interpretando, tá? Quer que leia? Isso. Ou já está... A comunicação desempenha em todas as vidas um papel relevante, quando visceral, emocional e livre, sem as pressões da desconfiança e da insegurança pessoal. À medida em que o ser se descerra em narrativa afetuosa ou amiga, o interlocutor, sentindo-se acompanhado, descobre-se enquanto coordena as ideias para o diálogo, autoanalisa-se, identifica-se, facilitando o próprio entendimento. Aqui a gente volta para a Joana, tá? Isso aqui já é a Joana, tá? Então, ela está dizendo mais ou menos o que a análise transacional trata, tá? Vou ler, daí você faz a explicação, Tá, tá? tá legal, tá. Liberando-se das conversações feitas de interrogações clichês, desinteressantes, penetra-se e faculta ao outro a oportunidade de igualmente desvelar-se. Quando se repartem informações no interrelacionamento pessoal, compartem-se emoções. O verdadeiro problema da comunicação é que não escutamos para compreender, e sim para responder. Tem a ver isso? Quase que tem, né? Então, a Joana está dizendo aqui, na comunicação, né? A gente utiliza, sim, da emoção, né? Mesmo que seja através da persona, né? A gente se desvela, assim, um pouco na comunicação com o outro, sabe? Aqui, a TCC coloca que, assim, porque eu enxergo o mundo, né, com a lente dos meus esquemas, que distorcem, e esses pensamentos sempre passam ali, então, pelo filtro da emoção. E é comum a gente falar, ah, mas eu entendi isso, mas você falou aquilo. Não, não falei isso, eu falei isso, você que entendeu aquilo. Então é isso que ela está falando, né? Que só quando a gente está aberto para de fato comunicar com o outro, para de fato entender o outro e não responder, mas entender, é que a gente vai ver que de fato teve distorção, né? Naquilo que foi visto da realidade. É isso aí, obrigada, Andréia. Aqui, então, outra figura. Aí você vai. Olha que interessante que ela traz aqui. Quando a conversação, no entanto, é trivial, os clichês sem sentido e costumeiros não dizem nada. Quando se indaga, como vai? A resposta é inevitável, bem, obrigado. Mesmo porque, se o interrogado se resolvesse dizer como realmente vai, é bem provável que o interlocutor não tivesse nenhum interesse em ouvir-lhe a resposta mais complexa e profunda. Talvez
a aceitar-se de maneira surda, desinteressadamente, como um enfado. Então, é bem isso, né? A gente tem esses clichês, né? Nossa, quem não usa isso? Todos nós usamos, né? E aí, agora, então, vamos para essa figura aqui. Na grande mole humana, mole é massa, vida sem reflexão, Também. Uhum. destacam-se os biótipos introvertidos e extrovertidos. Só um Os pouquinho, primeiros, Olga. Nesse caso aqui, tá? Ela está falando introvertido, extrovertido de comportamento, não é o introvertido, extrovertido do conceito junguiano, tá? Que é da energia psíquica. Ela está falando de comportamento, tá? ok. Os primeiros, na etapa inicial do desenvolvimento psicológico, assumem uma atitude tímida e fazem introspecção. Passada a fase de autoanálise, torna-se-lhes indispensável a extroversão, o relacionamento rompendo a cortina que os oculta e desvelando-se. Então, aqui, essa menina é uma figura do introvertido, que é os primeiros, né? O segundo será o extrovertido, né? Os segundos normalmente escondem a sua realidade e conflitos, erguendo uma névoa densa pela exteriorização que se permitem, inseguros e instáveis. Descobrindo-se honestamente, diminuem a loquacidade, falar muito, e reflexionando assumem um comportamento saudável, sem excessos de ruído nem ausência deles. Então, acho que a Jona traz para nós aqui, né? Tanto o primeiro como a segunda, exige assim uma maturação, uma maturidade, né? Porque o primeiro aqui, ó, diz da etapa inicial do desenvolvimento, quer dizer, do comportamento, né? Assume uma atitude tímida. Eu quero ver quem de nós aqui, se a gente lembrar aí da nossa pré-adolescência, adolescência, quem não passou por esse período de timidez, hein? Né? Então, passar dessa fase de autoanálise, pode-se ir para o segundo. Só que o segundo aqui, né, tem casos assim, que a pessoa sai de um extremo e vai para outro. Então, ela sai da fase da timidez, da introversão, e vai para a extroversão, mas vai de uma maneira desequilibrada, não reflexionada, sabe? Então, às vezes, ela desenvolve, sim, a loquacidade, como a Joana fala, né? Então, para a extroversão, o comportamento extrovertido também há necessidade de uma autoobservação. Agora a gente vai falar um pouco do eu profundo. Os padrões de comportamento estão estabelecidos através de parâmetros nem sempre fundamentados em valores reais. Aceitos como de convivência, aqueles que Conveniência. conveniência, desculpe, aqueles que foram considerados corretos podem ser classificados como sociais, culturais, morais e religiosos. Em todos eles, existem regras estatuídas pelo ego para uma boa apresentação que quer significar engodo, em detrimento do eu profundo ao processo de constantes mudanças e crescimento. Ela está dizendo desses padrões corriqueiros na nossa vida, né, gente? Na nossa vida social. Quer dizer, é mais um padrão de comportamento por conveniência, várias conveniências, né? Não está ligado. A gente ainda não tem maturidade, ou a maioria de nós não tem maturidade para ter uma comunicação, vamos dizer, de alma para alma, de self para self. É mais ou menos isso que ela está dizendo aqui. Então, mas espera aí. Essa comunicação por conveniência, ela vai educando a gente, não?
Vai lapidando? Em que sentido, André, que você está falando? No sentido de que de tanto você treinar o controle inibitório, vamos dizer assim, que você não pode. é, Como que eu vou explicar isso? Que você tem que ser polida, educada, tem que ter uma habilidade social, né? Tem que ter uma postura no conviver em sociedade. Isso não vai moldando a gente? Vai, faça a pergunta para o grupo, vai mudando? Talvez, é Olha, a minha opinião, né? Talvez molde, Andréia, para uma convivência social, tá? Mas ela não atinge a nossa parte real, que é a nossa parte profunda, do eu profundo, tá? Então, assim, é bom que a gente saiba disso e a gente tenha cuidado em relação a esse tipo de padrão, né? A gente utiliza isso aí, mas a gente tem que saber, igual uma persona, né? Você tem que saber que você está usando determinado papel para atingir determinado objetivo da sua vida. Mas você não pode entrar no papel e pensar que você é o papel, entendeu? Uhum. Então, mas, por exemplo, é, eu vou dar um exemplo pessoal aqui. Meu irmão é um distraído, homem distraído. Ele não presta atenção em nada além do que está assim, menos de um palmo de distância, sabe? Ele é assim, aéreo. E de tanta gente falar, ele começou a prestar atenção no outro. No outro, a começar pela filha dele, ver as necessidades, ver como, sabe? Que antes passava batido. Ele foi pai pela biologia, mas não pai pelo papel. E de tanta gente falar, ele está começando a virar. Então, é isso, de certa forma, ele está cumprindo nesse caso não é social, mas ele está num treinamento de prestar atenção no outro, né? De se relacionar com o outro, de sair de um egoísmo. Eu entendo, e vamos agora, Andréia, a partir de agora, porque isso vai ficar público, quando a gente for citar, principalmente caso pessoal, a gente não citar quem é, tá? Porque o seu irmão Uhum. pode não gostar, porque isso aqui já está sendo gravado, tá bom? Mas eu tenho vários irmãos, não falei qual. Tá certo. Mas assim, o que que eu entendo? Isso não, ela não está dizendo, ela está dizendo como funciona, como é que não está dizendo que está errado. Ela só está dizendo que a gente precisa amadurecer para ir fazendo uma comunicação mais verdadeira. Ela vai falar disso logo na frente, entendeu? Ela não está Uhum. dizendo que está errado. De repente, isso pode ser um primeiro passo. Mas Sim. para nós, o que que importa para nós? Importa que a gente esteja consciente desse processo. Acho que isso é que importa para nós, tá? Uhum. eu penso assim, muitas vezes a gente tem, isso que a Andrea falou, eu acho assim, a gente tem um processo de treinamento, sim, Uhum. só que não, é, nem sempre esse processo ele chega no eu profundo. Tanto é que Uhum. se a pessoa estiver frente a uma pressão, a uma forte emoção, o que emerge dela é aquilo que é o natural dela, não aquilo para o qual ela foi treinada, né? Sim, isso me faz total sentido. E chega um Mas ponto de você perceber que muitas vezes a pessoa ela não consegue explicar por que, que ela age daquela forma, por que, Uhum. que ela realmente internalizou a gentileza, o cuidado, não, tá no treino. o olhar para o outro, não. Não. Ela está no treino, né? Uhum. Uhum. Então, assim, essas, essas, esse, esse engano, eu acho que esse exemplo que a Edna deu da persona, né, das máscaras que a gente usa,
a gente não confundir, a gente saber que a gente está em treino, saber que a gente está em processo. Sim, mas eu vejo assim, de tanto você treinar, uma hora aquilo passa a ser fluido. Se você deu valor, né? Se aquele treinamento fez sentido, vamos dizer assim. Sim, é verdadeiro isso. O sentido. Não é? Porque eu acho que não é Uhum. 100% Nós perdido. não teríamos tantas encarnações, né? Então, Nós é já por temos isso. bastante treinado já, né? Nós já temos Isso. bastante treinado. Chega na hora do jogo, a gente falha. Cai, né? Exatamente. Então, se fosse só treino o negócio, nós estávamos bem já, a gente já era espírito puro. Então, vamos em frente. Aqui agora tem um monte de cabecinha aqui, vamos ver o que que é que isso quer dizer. Você lê para mim, Olga, por favor? Sim, A gente vai falar de vários tipos de comportamento, ela começa pelo social, tá? nos comportamentos sociais estão estabelecidas as regras do bom tom, para deixar e transmitir impressões agradáveis e compensadoras, ou seja, as pessoas submetem-se a pequenas ou grandes regras da etiqueta do convívio social, sempre preocupados em dissimular os sentimentos, de modo que produzam o resultado adrede, esperado. Convive-se com indivíduos em muitos encontros sociais, permanecendo, no entanto, todos desconhecidos entre si. Isso é tão verdadeiro, gente, que vocês podem perceber que até hoje nós estamos no século XXI. Não se tem, por exemplo, nas escolas, disciplina para educar sentimento. Não existe isso, pelo menos na grande maioria. Então, isso aqui é verdadeiro o que ela traz, né? O comportamento social, ele não é treinado, nós não somos treinados pela sociedade que nós vivemos, né? A gente ser mais verdadeiro, né? Mais de muita gente. O comportamento cultural reúne as aquisições intelectuais, artísticas, desportivas, mediante as quais a exibição do ego gera constrangimentos perturbadores, às vezes despertando fenômenos competitivos e de presunção lamentável, em total desrespeito pelo si, pela pessoa humana real. Então, ela está falando aqui do ego inflado, né? Onde há competição, há inflação de ego, né? Então, a Joana traz essa questão do comportamento cultural, desse perigo da inflação do ego, tá? Ela está falando disso, quer dizer, você desrespeita o outro, né? Pela pessoa que o outro é realmente. O que vocês acham dessa figura aqui? A competição financeira. Vamos lá, isso. As preocupações financeiras de promoção egóica comprazem o indivíduo pela exposição desnecessária do desperdício e da dissolução, provocando estados autoobsessivos compulsivos de ser-se o maior, o mais extravagante, o de larga renda. Então, aqui o ego está tomando conta, né? Você percebe que a pessoa se perdeu, né? Ela não sabe nem quem ela tá preocupada em se expor, né? Está utilizando do ego, inclusive isso depois pode trazer aí as famosas psicopatologias, né? Aqui, vamos ver essa figura aqui, ó. Logo após, nos raros momentos de autoencontro, surgem-lhe as depressões, que são asfixiadas sob a ação dos alcoólicos, das drogas aditivas, da autoemulação, competição exibicionista, com que foge da realidade interna para lugar nenhum.
É bem isso. Então, que essas pessoas, como elas estão muito longe da realidade delas, elas nem sabem quem são, né? Elas estão sem identificação, estão completamente identificadas com seus papéis, né? Mas tem momento que ela vai ter, porque faz parte do ser humano, isso é natural. Então, de vez em quando, tem uns autoencontros, nem que seja assim, né, meio que, vamos dizer assim, por misericórdia eu falo, né? Eu acho que eu estou sendo sádica falando isso, mas é por misericórdia que às vezes a pessoa entra em alguma autorreflexão, autoencontro, né? E aí o que acontece? Como ela está perdidona, né, dela mesma, né, do eu profundo dela, vai dar como um dos sintomas a depressão. Então, o que ela vai atrás? Do álcool, das drogas, né? Da autocompetição, que ela está perdidona, né? Então, da autocompetição, olha só, da autocompetição, emulação exibicionista, com que foge da realidade interna para lugar nenhum. Quer dizer, ela está completamente perdida entre ela, né? Dela própria. Ela não sabe quem ela é. Então, vamos ver aqui. Parece que tem um conflito aqui, né? O comportamento moral está sujeito aos imperativos legais, estabelecidos conforme o imediatismo dos interesses de grupos e legisladores, às vezes desavisados, que pensam mais em seus prazeres do que no bem geral da comunidade que lhes paga para servir. A Jona foi bem na ferida, né? Que é comportamento moral? Aqui lá, lembra lá da questão do PAC, né? Daquela lá da AT, né? Está lá nessa questão das regras, das normas, né? Das regras, por exemplo, religiosas, né? Mas, no fundo, essas regras também não foram feitas de acordo com algum interesse, né? Ela não é uma regra para o ser essencial, né? Para o ser integral, e sim para aquelas pessoas, para aquela convivência superficial, né? Então, ela também está fazendo aqui uma crítica sutil a esse tipo de comportamento, tá? Elaborando leis, desincumbindo-se do que lhes é dever, muitos desses homens públicos insensatos dão a impressão de que estão realizando algo extraordinário, que os sacrifica e não aquilo para o que são realmente remunerados. Apoiam-se, então, em comportamento moral social de tendências egoísticas, sem qualquer consideração para com a vida. É o que a gente percebe na nossa sociedade, né? Lembra lá que eu falei que a gente não tem essa educação do sentimento, né? Não teve e não tem ainda. Então, o que acontece? Qual que é o fruto desses adultos que hoje estão no poder, qualquer que seja o poder, né? Eles vão refletir nas ações deles, né? Investidos ou não de poder, pequeno ou grande, né? Da forma como eles agem. Então, é bem isso que ela está falando. E aí, vamos ver o que essa figura nos traz. Na área do comportamento religiosos, inúmeras imposições castradoras contribuem para condutas falsas, sem qualquer consideração pelos fundamentos das doutrinas que se devem pautar pelos processos de libertação das consciências, e não de apavoramento, depressão, de hipocrisia e de discriminação. O que eu entendi aqui que a Joana quis dizer assim, ó, no nascimento de cada religião, né, ou doutrina filosófica, ela tem a essência de libertação das consciências, mas quem conduz isso tudo são pessoas, e essas mesmas pessoas que a gente está tratando até agora, né? São pessoas que estão nessa parte egóica, né? Fruto da própria sociedade da nossa sociedade, afinal, da nossa humanidade, né?
Então, até no comportamento religioso, a gente percebe essas condutas falsas. Então, essa figura aqui, eu sou, né? O caminho, a verdade e a vida. A gente já sabe de quem que a gente vai falar, né? Jesus conclamou seus seguidores à busca da verdade que liberta, em cujo comportamento se fundem o ego e o eu, numa formulação de amor sem máscaras e sem conflitos. O que é a verdade segundo essa visão? Essa é uma pergunta que eu faço para o grupo. O que é a verdade segundo essa visão, dessa frase aqui? Colando do parágrafo anterior, é a que liberta. Uhum. Mais alguma resposta aí? Acho que é o exemplo dele, né? Ele não usou máscara em lugar nenhum, né? Uhum. Aqui diz assim, ó, Jesus conclamou os seus seguidores à busca da verdade que liberta, né? Em cujo comportamento, nós estamos falando de comportamento, o que ele traz como exemplo, né? Ele era um individuado, segundo a teoria do Jung, né? Em cujo comportamento se fundem o ego e o eu. Então, e esse é o processo de individuação, segundo a teoria do Jung, né? E que a gente cita como exemplo Jesus. Então, essa é a verdade. Quando nós conseguirmos, né, essa fusão do ego com o eu maior, tá? Então, por isso que eu coloquei o que é verdade segundo essa visão, eu percebo no assunto comportamento, né? Eu refleti que seria a fusão, tá, do ego com o eu, né? Essa fusão, não sei se seria o nome, mas a integração, tá? Que é o processo, segundo Jung, da individuação completa. Não sabemos quantos mil para frente a gente vai chegar nisso aqui, tá? Mas está tudo bem. A gente sabe que tem um caminho. E agora, então, vamos falar de mudanças. Ainda não. Ainda não. Vamos lá, Olga, obrigada. Já. Os padrões de comportamento normalmente se fixam em diretrizes que não atendem à realidade do ser, geralmente mutilado nas suas aspirações nobres de vida, nos relacionamentos dignos, confiantes, saudáveis. Ela já vai dando uma dica aqui, né? Relacionamentos dignos, confiantes e saudáveis, que é uma coisa que a gente, cada vez mais nessa vida atual, a gente está carecendo disso aí, né? Infelizmente, a gente agora, para se relacionar principalmente com pessoas que a gente não conhece, a gente tem sempre um pé atrás, e se não tiver, a gente corre o risco de cair numa cilada. Infelizmente, estamos vivendo assim. Por quê? Porque a gente está nesse mundo muito externo, né? De todos, né? Vamos ver o que a Jona vai trazer. A certeza da imortalidade da alma abre um elenco de comportamentos autenticados pela educação espiritual, na busca do vir a ser, do transformar-se, do encontrar o outro, como propunha Kierkegaard, o filósofo e teólogo existencialista. O outro que facilita o diálogo. Deus é a fonte que se deve buscar para atingir a plenitude, a felicidade existencial. E aqui é muito interessante nessa última frase que a Joana, ela não separa Deus de nós e do outro. Vocês percebem? O outro, eu ainda olhei muito para ver se eu tinha escrito certo isso aqui, tá? Então eu entendo que ela quis dizer que nós todos formamos um todo, né? Em Deus, tá?
o outro que facilita o diálogo. Deus é a fonte que se deve buscar para atingir a plenitude e a felicidade existencial. Outra coisa que ela traz aqui, nós vamos ver o Kierkegaard também, não sei se eu estou falando certo, ela fala aqui da educação espiritual, que é uma coisa também que a gente não, nem família nos dois sistemas, né? Nem família e nem escola, a gente vê, nem educa sentimento e nem educa na parte espiritual, não tem isso aí. A não ser as escolas confessionais que a gente fala, né? Que elas vão aí, inclusive cada uma na sua religião, ela vai dar um pouquinho, alguns princípios, né? Senão, nós não temos isso. Então, quer dizer, essa parte que é a essência, que é a alma, a gente vive sem entrar em contato com isso. Mas não foi sempre assim. Na antiguidade, de lá do tempo do Egito, não era desse jeito aí, sabe? Mudou em algum momento. Mas nós não vamos entrar nessa parte aí. É só para dizer que nós estamos numa sociedade, como diz esqueci daquele teórico, uma sociedade líquida, né? É uma coisa muito superficial, né? E aí o que dá? O que a gente tem de resultado disso tudo? É um monte de doenças mentais que a gente está vendo na nossa sociedade. Não é à toa, não, que a gente está tendo esses resultados, né? Então, quem que é esse aqui? É o Kierkegaard. Você lê para mim que está bem comprido isso aqui, Olga. Soren Kierkegaard foi um filósofo 1813-1855, foi um filósofo dinamarquês considerado precursor da filosofia existencial, que combatia a filosofia especulativa e discutia a propósito causas e consequências das ações humanas no âmbito da realidade do indivíduo. Nasceu em Copenhague, Dinamarca, no dia 5 de maio, olha só, amanhã, de 1813, e faleceu em 11 de novembro de 1855. Seu oitavo livro, Prática do Cristianismo, 1850, utilizava-se de pseudônimo, possivelmente para se proteger de sua briga com o bispo da Igreja Luterana. E o que é existencialismo de Kierkegaard? Fez parte da linha do existencialismo cristão, no qual defende, sobretudo, o livre-arbítrio, a irretutibilidade da existência humana, da mesma maneira que outros existencialismos, Kierkegaard focou na preocupação pelo indivíduo e pela responsabilidade pessoal. Esse é um pouco da história dele. Eu quando estava fazendo psicologia, teve uma professora que falou dele muito en passant, e eu me interessei, e agora a Joana traz ele. Então, eu peguei um pouquinho da história, tá? Pouquinha coisa, da biografia. E esse aqui, quem que é? Alguém lembra? Não faço ideia. Vamos lá. Afinal, o que é o existencialismo? O existencialismo é uma doutrina filosófica centrada na análise da existência e do modo como os seres humanos têm existência no mundo. Visa encontrar sentido através da vida, através da liberdade incondicional, escolha e responsabilidade pessoal. O existencialismo é dividido em dois tipos, o cristão e o ateu. O que afirma o existencialismo? Não somos aquilo que fizeram de nós, mas o que fazemos com o que fizeram de nós. O homem é aquilo que ele mesmo faz de si. É a isto que chamamos de subjetividade. Desse modo, o primeiro passo do existencialismo é o de pôr todo o homem na posse do que ele é e de submetê-lo à responsabilidade total de sua existência. Quem é o pai do existencialismo? Jean Paul Sartre. É esse aqui, tá? Então, assim, é muito parecido com o espiritismo, né, gente? Com a doutrina espírita aqui, o existencialismo, tá? Porque coloca a responsabilidade na pessoa mesmo, né?
A gente vai entrar agora nas... Oi? Viktor Frankl, né? Oi? O Viktor Frankl também. Isso, também, exatamente. Eu só coloquei esses aqui porque ela citou, né? Ela citou o Kierkegaard, aí vou falar de existencialismo, a gente tem que falar do Sartre, né? Não tem como. Aí, mudanças, tá? O ser humano prossegue em crescimento, em desenvolvimento contínuo, em mudança. É natural que, por efeito, o seu comportamento sofra alteração. Então, queiramos ou não, a gente está em mudança constante, tá? E aí, esse aqui é no biológico, né? Toda a contextura celular renova-se incessantemente, e as experiências, como as vivências, contribuem para a mudança de padrões comportamentais. Em inevitável processo de aprimoramento do ser, à medida que o self se liberta das contenções impostas pelos arquétipos defluentes das reencarnações pretéritas. Então, o que ela está dizendo aqui? Que existe a mudança, ela é natural, partindo do biológico, né? E se a gente, quanto mais nós tomamos consciência do nosso próprio processo, o processo cultural da sociedade, nós vamos também nos libertando daqueles arquétipos que nos reprimem, né? Já nos reprimiu e nos conduziu muito, tá? Em reencarnações pretéritas. Então, assim, qual que é o melhor tempo da nossa vida? É o tempo presente, é o aqui e agora. É esse que eu posso conscientemente alterar, né? No meu padrão de pensamento, principalmente de comportamento. Então, assim, juntando agora com o existencialismo, eu sou responsável exatamente, eu sou responsável por mim. Então, o que eu estou fazendo para mim, né? Não é mais o papai e a mamãe, né? Os arquétipos lá antigos também, vamos dizer assim, né? A gente está falando do pai e mãe biológico, mas vamos lá para os arquétipos, né? Arquétipo paterno, materno, todos aqueles arquétipos. A responsabilidade é minha agora, eu sei disso aí. Então, o que eu estou fazendo para eu estar mais integrado, igual aquela verdade que Jesus fala, mais integrado, né, entre o que eu estou, né, na minha personalidade e o que eu realmente sou, sabe? Então, vamos lá. A estruturação psicológica da pessoa humana está, como decorrência, a exigir renovação e estudo de si mesmo, a fim de crescer psiquicamente, na razão em que se lhe desenvolvem os equipamentos orgânicos responsáveis pelo amadurecimento cultural e social, alargando-lhe a percepção moral e a religiosidade perante as exigências da vida. Assim, ninguém é igual a outrem, nem pode ser avaliado mediante as comparações da frágil aparência. Aqui ela coloca assim, ó, você é único, né? Você é uma obra de arte, né? Não adianta fazer comparação com esse ou com aquele, ou para mais ou para menos, né? Você é uma obra única. E eu achei muito interessante aqui que no final ela fala responsáveis pelo amadurecimento cultural e social, alargando a percepção moral e a religiosidade. Por que ela fala perante as exigências da vida? No meu modo de pensar, ela coloca isso aqui porque isso faz parte do espírito, né? Então, assim, se a gente não está só focado nessa personalidade, nessa vida atual, né? Lembrando que nós somos espíritos imortais que vamos continuar, né? Então, por isso que ela põe para mim, na minha concepção, ela coloca aqui, alargando-lhe a percepção moral, né? E a religiosidade perante as exigências da vida. Aí falou lá, né, que não deve fazer comparação, tá? Aí essa figura aqui, você não é o juiz, né? Isso está em Mateus 7:1. Aí Não eu trouxe julguei, aqui, né, a fonte aqui, o Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo.
Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados, segundo tiverdes julgado os outros. Esse servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. São Mateus, capítulo 7, versículo 1, 2. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. Jesus não podia proibir de censurar o mal, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Aqui bate bem na nossa cabeça, né? Achar que a gente é onipotente, que a gente é mais que o outro, que a gente tem esse poder de julgar o outro, né? Estudar a si mesmo, a arte mais difícil. A conquista de si mesmo é o desafio constante para a autorrealização, a harmonia psicológica e o desenvolvimento das percepções parapsíquicas e mediúnicas. Olha só o que a Jona traz. Nós estamos num ambiente de uma associação de psicologia, mas nós espíritas, né? Então, olha só o que ela traz. A conquista de si mesmo, quer dizer, a nossa conquista, né? O nosso trabalho conosco é um desafio constante para a nossa autorrealização, a nossa harmonia psicológica, mas também para o desenvolvimento das percepções parapsíquicas e mediúnicas. Então, quanto mais a pessoa que... Vamos falar da doutrina, quem tem a prática em centro espírita, né? Quanto mais aquele médium, né, ou aquele sensitivo que trabalha no centro espírita, quanto mais ele entender dele próprio, isso vai facilitar muito, inclusive, os dons ou a tarefa, né, ou a missão dele na mediunidade. Olha o que a Jona traz de interessante aqui. E aqui terminamos. Agora, o que fica para cada um de nós nesse tema? Eu vou interromper o compartilhamento, tá? Oi, Renata. Oi, Marina, que entrou depois. Olá, gente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, gente? Oi, Marina. Oi, querido. Como é que vocês estão? Estamos ótimos. Com um pouco de gripe, mas estamos bem. Isso também passa. Atrapalhou um pouquinho no começo, mas a Olga, brigadão, viu, Olga? Você ter me ajudado aí. Tava feia a coisa aqui. Mas então, gente, o que fica para cada um, né, de vocês, esse item, né, que a Jona trouxe. Cada um primeiro, não todos de uma vez, tá? Cada um de uma vez, por favor. Tem briga de querer falar primeiro. É igual quando a gente pede para fazer prece, né? Todo mundo baixa a cabeça. Ô, Edna, eu acho, assim, no meu ponto de vista, ela colocou muito a questão do conhecer a si mesmo, né? Nessa questão dos comportamentos aí, e até mesmo da mudança, né? Porque no último parágrafo aí mesmo ela colocou, né, que a conquista de si mesmo é um desafio constante, e esse desafio é o nosso autoconhecimento, né? Então, se a gente se propõe a essa mudança, é compromisso diário. Então, Estar Denise, atento. e assim, pela lição toda que ela trouxe, por que eu acho que ela também coloca desafio constante? Porque não é cultura, não é cultural isso aí, né? Essa busca de si mesmo. Então, a gente tem que fazer um esforço a mais, né? Porque não é cultural, então não está no nosso hábito
de fazer isso. Não foi assim com os pais, com os avós e ascendentes e tal, né? E a própria Verdade. sociedade não, pelo contrário, acho que está cada vez mais todo mundo para fora, né? Então é um desafio grande para quem tem esse propósito, sabe? De se autoconhecer, de ter esse propósito com a autorrealização, sabe? E começar a se auto-observar, né? Uhum, Diariamente. A cada lição que a gente estuda dela, tem um convite, né? exato. E aqui ela reforça aquela, né, aquela frase que você tinha dito, né? Preciso do meu encontro com o outro para realizar meu crescimento. Quer dizer, o outro que facilita o diálogo, né? Exato. A minha caminhada sozinha não dá para testar, né? Como é que Tá. eu estou? Eu posso até na teoria pensar, eu estou legal, né? Já estou com asinha. Mas aí é no encontro com o outro mesmo que eu vou testar, né? Na hora do valendo, né, a gente É, volta para o início do tabuleiro. verdade. Denilce e André já contribuiu. Quem mais? Então, Ah, desculpa, pode falar, Maria, eu já falei um monte, vai, fala aí, depois... não, vou falar rapidamente o que fica para mim. Assim, para mim, o grande desafio é a gente identificar o que é do espírito e o que é da persona, né? Primeiro isso, né? Essa identificação, né? Eu, Maria, né? Quando eu tenho X comportamento, né? É algo que eu construí nessa persona, nessa identidade, Maria, de agora, ou é algo que já vem do meu espírito, que é, né, de uma caminhada mais longa, né? Então, acho que assim, o grande desafio é esse, né? Esse conhecimento de si mesmo, mas sabendo também identificar o que é persona, né? O que é o teatro que a gente cria, né? Porque a persona vem dessa coisa da cena, do teatro, né? Que a gente cria para sobreviver, para viver aqui, né? Então, quando é que eu estou sendo teatral, né? Estou usando a minha persona com o outro, né? E onde se esconde, né? Esse self, esse espírito, né? E o que é que tem nele, né? O que é que eu consigo deixar desabrochar disso, né? Enquanto eu vivo essas personas, enquanto eu vivo essas personas aqui e ali, né? O que eu consigo realizar de self também? É isso. É uma pergunta, é um desafio, né, para mim. Então, eu acho assim, essa relação verdadeira, né? Comigo mesma, com o outro e com Deus, né? Ela me gera autoconhecimento, né? Porque quando eu consigo me ver verdadeiramente em mim, né? Na minha relação comigo, na minha relação com o outro, eu também me dou conta daquilo que eu tenho como sombra. Eu também me dou conta dos disfarces, dos enganos, das máscaras, do teatro, né? E aí eu posso começar a olhar para isso integrando, rejeitando ou aprendendo com isso, né? Então, eu achei bem interessante porque esse parágrafo aqui, ele fala assim, que em todos os padrões de comportamento existem regras estatuídas pelo ego para uma boa apresentação, que quer significar engodo, em detrimento do eu profundo, ao processo das constantes mudanças e crescimentos. Ou seja, o eu profundo, ele me demanda isso. Uhum. Ele pede a minha mudança. Ele me mostra onde eu estou mascarando, disfarçando, teatralizando. E a gente sabe disso.
Muitas vezes são situações necessárias, mas a maioria das vezes a gente está passando como se a gente tivesse, como a Maria falou mesmo, num teatro, né? Uhum. Bem isso. Murilo, Marina, Renata. Eu penso que esses embates, né, que nós temos muito, esses conflitos, esses confrontos, né, que a gente vive muitas vezes, para a gente poder se enxergar realmente, né? Porque o outro, ele só vai me ajudar. Às vezes a gente pensa que o outro é aquela figura que está nos confrontando, nos perturbando, nos trazendo problemas para nós, nos desafiando, mas na verdade, quando a gente entra em conflito, em confronto com o outro, ele está me ajudando a enxergar algo em mim que precisa ser transformado, né? E muitas vezes eu não consigo enxergar isso. Uhum. Quando eu começo a perceber que aquilo é uma sinalização, aquilo é uma dica, aquilo é como se fosse uma chave, uma trama de uma chave, que ele vai me dar a oportunidade de eu me perceber, como eu me comporto, como eu reajo, como eu identifico, como eu julgo, como eu meço o outro, né, com o meu olhar, com a minha visão. Então, na verdade, o outro, né, ele nos ajuda nessa nossa caminhada, um ajuda o outro, né? Eu ajudo o outro me ajuda. Só que para isso precisa ter essa abertura nossa, né? De poder identificar isso. E essa parte que eu acho que é mais difícil. A gente se perceber isso, né? A gente começar a perceber isso. Que, na verdade, é um jogo ali para o crescimento de todos nós. Não só meu, dele também. Mas aí é que está, a gente precisa estar aberto, estar predisposto, estar atento. Por isso que a Joana fala muito na consciência, né? No autoconhecimento, no despertar. Sempre ela traz essas palavras-chave, né? O autoconhecimento, a autoconsciência, o despertar do ser. Sempre ela está trazendo, por quê? Porque são palavras que diz respeito a tudo essas vivências, as experiências nossas. E essas experiências, elas vão se repetir, quantas vezes forem necessárias, até que a gente consiga compreender e faça essa modificação real dentro de nós, né? Para nós. Porque nós mudando a nós vamos ajudar o outro também a perceber isso, e o outro também, quando ele começar a entender isso, ele também vai perceber isso e vai nos ajudar a entender essa parte também. Isso aí, obrigada, Marina. É bem isso mesmo. Nesse último parágrafo que foi lido sobre a questão da conquista de si mesmo, só uma contribuiçãozinha rápida sobre essa questão do desenvolvimento das percepções parapsíquicas e mediúnicas, né? Então, assim, quando Joana coloca essas questões, assim, no meu entendimento, até porque Joana, ela nunca é superficial, né? Sempre ela é muito profunda em tudo aquilo que ela coloca. Então, assim, eu entendi, né, que quando ela fala sobre isso, sobre percepções parapsíquicas e mediúnicas, vai além da questão fenomênica, né, de desenvolver ou não uma mediunidade tal qual a gente conhece dentro da religião, né, da doutrina espírita e até das outras, como as afro, por exemplo, né, que tem a questão da mediunidade como um fenômeno assim, mais aparente, né? Vamos dizer assim, né? Mais aparente, tem as mesas mediúnicas, né? Nas religiões afro tem a questão das comunicações, né? De se conversar diretamente, né? Com o Espírito Santo, assim,
em consideração que Joana ela é sempre muito mais além do aparente, né? E eu percebo assim que esse parapsíquico, esse mediúnico, ele vai com relação à comunicação daquilo que não é visto, né? Aquilo que é não tão tangível, né? Aquilo que é muito sensível, né? Quando a gente fala em mediunidade, a gente fala de uma dimensão que a gente não enxerga, né? A gente fala de uma dimensão que caminha junto com a gente, mas que a gente tem dificuldade de perceber, né? Então, eu também entendo essa questão mediúnica, né? Como a nossa interface, primeiro conosco mesmos, que é a questão do nosso entender as nossas dimensões internas, né? E também, que faz parte do processo de autoconhecimento, como de tudo aquilo que tem no planeta, né? A gente fica, às vezes, muito interessado em saber o que acontece no mundo espiritual, seja ele umbralino ou angelical, né? Porém, a gente não presta atenção, por exemplo, nos outros mundos que nos circulam e que muitas vezes a gente não questiona a nossa inter-relação mediúnica com ele, como, por exemplo, o meio ambiente, né, as questões relacionadas ao nosso convívio com os outros seres, né, dos outros reinos e tudo mais, né? Então, assim, eu percebo essa questão mediúnica como que Joana coloca, como a nossa capacidade de nos envolvermos com aquilo que não é tão aparente, né? Que a princípio não interferiria, né? Mas que interfere, né? Tanto que tem um livrinho pequenininho da Joana, que eu até tenho aqui em casa, que ele fala sobre a nossa relação. Ela tem uma parte que ela fala sobre a nossa relação com o meio ambiente, né? Que o ser humano que pode se considerar mais desenvolvido, o planeta, aquela civilização, quando ela consegue perceber que tudo está interligado, né? Que ela faz parte desse mundo. Então, assim, eu entendo mediunidade, né? Também como essa questão, né? Nós nos vivenciarmos a interface, né? Com todos os reinos, primeiramente, com todos os reinos que fazem parte da nossa vivência mais próxima, né? E daí a gente pode, só depois que eu percebo assim, só depois que a gente consegue ter essa vivência mais clara, né? Com todos os reinos que fazem parte da nossa convivência primeira, né? Entre aspas, daí que a gente vai conseguir realmente entender aquela outra dimensão, né? Que a gente fica querendo fazer a comunicação, a interface e privilegia, né? Que seria aquela mediunidade de conversação, né? E com espíritos e outras coisas que vêm daí. Então, só essa contribuição. Uhum. Murilo, você encerra? Só aceitando, né? Só aceitando podemos curar. Isso me marcou bastante, né? E também a questão, logo no início, né? Quando ela abre, de acordo com a maturidade ou não do ser psicológico, a comunicação padece de dificuldades que somente poderão ser sanadas quando existir um propósito firme para o êxito. Então, assim, quando a gente pode olhar hoje, né? Já mais, não muito, né? Mas um pouquinho mais, depois de conhecer também a abordagem de Jung, né? O quanto a gente age inconsciente, né? O quanto histórias que nós armazenamos, interpretamos e guardamos naquele momento da nossa história, elas ficam como que um software programando os comportamentos e a gente nem lembra como foi que a gente guardou aquela história, né? Então, essa maturidade é que faz com que a gente possa ir lá, voltar, né? Ressignificar e ir se libertando, né? Conhecereis a verdade vos libertará, que ela traz lá na frente. Mas, para isso, a gente precisa aceitar, né? Que a gente se equivocou naquele momento da nossa infância, com o nosso pai, com a nossa mãe,
com alguém que a gente amava, com o que a gente aprendeu, né? Eu tenho uma coisa que me marcou muito. Como eu aprendi que amar era um sinal de fraqueza, então isso me levou a um sofrimento muito, muito grande, né? Então, assim, eu fiz a minha infelicidade e a infelicidade de muitas pessoas ao longo de muito tempo. Então, isso que me marcou. Mas quando... uma coisa que também eu lembro que quando eu percebi que eu era um ser humano ainda imaturo, cheio de imperfeições, né? Somente poderão ser sanadas quando existir um propósito firme. Então, me faltou, durante muito tempo, um propósito firme. Mas por quê? Porque eu descobri que eu não era quem eu queria ser. Aí entra a fala da André, né? Vamos treinar até se tornar. Paulo Vieira, que é um dos grandes coaches da época agora, ele fala isso, treine até você se tornar. Se você não é, treine. Mas é um processo, né? É isso que fica para a gente. Só aceitando podemos nos curar. Muito legal. Sempre muito bom, né? A gente fazer essa reflexão toda quinta-feira, né, gente? Quanto a gente aprende, né? Quanto facilita o nosso próprio processo, né? E de quantos também. Porque, assim, nós que lidamos com pessoas, eu vou falar da minha experiência, né? Tudo aquilo que eu aprendo para mim, eu aprendo e posso também, na minha prática com a psicologia, né? Eu tenho mais ferramentas também para entender o paciente para poder dar um suporte melhor também, sabe? Então, assim, a Joana, desde o início, né? Eu digo que tem vezes que eu acho que é a Joana que atua em mim. Que tem hora que eu percebo, assim, que eu não tenho lá conhecimento tão profundo para tantos conflitos que, às vezes, alguma pessoa chega, né? Então, eu falo que é muito além de mim. Graças a Deus eu tenho esse apoio, sabe? De toda a equipe, da Joana e toda a equipe, né? Então, assim, eu agradeço muito, tenho muita gratidão mesmo por essas lições, sabe? Então, assim, vai meu agradecimento e a gente já vai encerrando aqui. Eu vou encerrar a gravação. Boa noite a todos, fiquem com Deus e em paz.